Mediunidade na Umbanda ou no Espiritismo? A pessoa me mandou uma mensagem, está em dúvida, não sabe o que escolher. Vamos falar sobre isso. Mas antes, faço um convite a você. Vem estudar comigo. Curso Umbanda Pé no Chão. Playlist criada, no descritivo desse vídeo acompanha o link e o programa do curso. Você já sai maratonando, gratuito aqui na plataforma Universalista EAD. Então, mediunidade na Umbanda ou no Espiritismo? Nenhuma é melhor que a outra. Coloquemos num patamar de igualdade, porque a espiritualidade é uma só, não tem diferença para o plano espiritual. Mas nós temos que refletir a respeito. Qual Umbanda? Existem vários tipos de Umbanda que se expressam. Umbanda não tem uma codificação, não tem uma cartilha central, um poder central. Então, vamos supor que esta Umbanda que nós estamos nos referindo é uma Umbanda séria, uma Umbanda gratuita, uma Umbanda que não cobra, uma Umbanda que tem uma ética, que tem um método e que tem estudo continuado. Ok? O Espiritismo já é mais fácil escolher. A maioria das casas espíritas pertencem às federações regionais, que por sua vez estão vinculadas a uma federação nacional, a FEB. Então, como o Espiritismo tem uma codificação, um Pentateuco kardeciano, é mais fácil você escolher um centro espírita. A maioria tem, maciçamente, os centros espíritas têm escola de médiuns. Nem todo terreiro de Umbanda tem desenvolvimento mediúnico e estudo. Então, escolha um que tenha estudo, que tenha giras de desenvolvimento mediúnico e que seja gratuito. Bom, característica dos médiuns na Umbanda e no Espiritismo. O que diferencia um do outro? O médium de Umbanda ele tem uma sensibilidade maior, o seu perispírito, uma sensibilidade maior aos elementos ar, terra, fogo e água. Seu tônus fluídico e seus chakras estão ajustados por uma maior sensibilidade aos elementos. Porque o médium de Umbanda é instrumento de frenagem, de contenção desses elementos em desequilíbrio. Quando é que os elementos ficam em desequilíbrio? Quando há processos magísticos. A distorção, a criação de campos vibratórios negativos, campos de forças magnéticos, que caracterizam os processos, por exemplo, de feitiço. Existe, e o médium de Umbanda, os seus chakras, o seu tônus fluídico está sensibilizado para frenar esses campos de força. Então essa é uma das características do médium de Umbanda que mais se sobressai. O médium mais afim com a educação, com a escola espírita, ele atua mais no corpo mental, através da telepatia e da psicofonia de sofredores. A característica da Umbanda, ou do Espiritismo, a manifestação, a psicofonia de sofredores para serem doutrinados. Isso não é ostensivo na Umbanda. Na Umbanda, o médium tem que estar acoplado com pai velho, com caboclo, com criança, com Exu, com boiadeiro, um baiano, com pombagira, dependendo do momento do trabalho, eles têm que estar acoplado, ajustado, né, nesse envolvimento, nessa manifestação, para frenar os elementos em desequilíbrio e, a partir daí, auxiliar os consulentes. Então, a Umbanda atua de forma mais ostensiva com a incorporação, o acoplamento áurico consciente, o que prepondera hoje. Uma questão que eu levanto: está diminuindo o número de médiuns magistas. Quanto mais reencarnam médiuns conscientes, os portentosos médiuns magistas de antigamente, hoje já estão rareando. O perfil da mediunidade, de sintonia com o plano astral está se aproximando. Umbanda e Espiritismo estão ficando parecidos. Os médiuns de Umbanda mais conscientes, cada vez mais de radiação intuitiva. Então,
é muito subjetivo essa escolha. Sugiro ao indivíduo refletir, pensar o que ele tem mais simpatia, mais afinidade. O importante em ambas as propostas é que haja um ganho de consciência, que haja uma espiritualização do ego, que tenha a possibilidade de um estudo continuado, que o indivíduo melhore como ser humano, que ele amplie a consciência dele espiritual, né? Isso é importante, seja no espiritismo, seja na Umbanda. E características, diferenças fundamentais entre um e outro. Umbanda, mais simplicidade, não exige tanta leitura. Um aspecto emocional, devocional é intenso. Espiritismo exige leitura, então muita leitura. Indivíduo semi-analfabeto, indivíduo mais simples, não tão intelectual, vai ter mais dificuldade no espiritismo. O espiritismo atua mais no campo mental. A Umbanda tem um aspecto assim visual dos sentidos através dos seus rituais, né? Ela envolve os sentidos, envolve a audição, envolve a visão, se usa muito da oralidade, o espiritismo baseado todo no Pentateuco kardeciano, da codificação que está escrito, e muito nos livros, de leitura desses livros nas escolas de médios. O trabalho mediúnico no espiritismo é fechado, é velado, é na mesa mediúnica, o público não vê a manifestação, só o grupo que participa do trabalho mediúnico na mesa. As psicofonias não são abertas, são fechadas. A Umbanda é aberta a tudo, as manifestações são visíveis, de Caboclo Pai Velho já se faz presente. Se houver manifestação de espíritos sofredores, que não é muito comum na Umbanda, também é aberto, acontece durante as engiras. A Umbanda usa elementos ritualísticos de apoio às suas engiras. O espiritismo é mais mental, não usa elemento nenhum. Aí nós teríamos o arsenal de Umbanda, né? Folhas, frutas, vela, água, a bebida nos pontos de força, né? Nas tronqueiras, nos assentamentos. Algumas casas usam o fumo, outras não, defumação e por aí vai. Então, o indivíduo tem que, de fato, refletir, sentir o chamado. Se ele é mais sensível aos elementos, a atuação dos elementos ar, terra, fogo e água na sua sensibilidade perispiritual, eu sugiro que ele inicie na Umbanda. Se ele é mais intelectual, mais afeito ao estudo, que ele inicie no espiritismo. Ambos se completam. Um não exclui o outro. Eu fiz escola de médios na doutrina espírita, 5 anos, fiz escola de médios num centro de Umbanda sério, tinha escola de médios com desenvolvimento mediúnico, com as chamadas por linha, tudo certinho. Eu nunca tive dificuldade nenhuma, esse complemento. Eu agradeço muito ter feito escola de médios no espiritismo, que todo médio de Umbanda que estudasse a doutrina espírita, a sua literatura, a sua filosofia, tivesse a oportunidade de fazer uma escola de médios espírita, eu acho que complementa, reforça o médium na Umbanda. Mas isso são escolhas pessoais, de afinidade de cada um. Espero ter ajudado. Deixe seus comentários. Você já fez escola de médios no espiritismo? Você tem afinidade? Ou você só na Umbanda? A Umbanda que você foi educado é só prática ou também teve estudo? Deixe seus comentários, deixe suas dúvidas, estarei respondendo dentro das possibilidades, lendo a todos os comentários com certeza. Muito obrigado, até a nossa próxima videoaula.